Dá mais um ano, dá mais uma chance, dá uma segunda chance para essa figueira infrutífera. Quem sabe agora, Senhor, ela não volta a produzir frutos dignos de arrependimento. Amados, nosso Mestre Jesus contou essa parábola num contexto em que ele era interrogado por alguns dos seus discípulos e também seguidores sobre dois eventos trágicos que haviam acontecido por aqueles dias, naquele tempo. Se você ler o capítulo 13, a partir dos primeiros versículos, vai notar que ali se descreve duas calamidades, duas tragédias. Uma tragédia coletiva e uma tragédia individual. A tragédia que afetou a coletividade foi o caso da Torre de Siloé, uma construção civil que estava sendo feita ao sudeste de Jerusalém, nas proximidades do tanque de Siloé, obra tocada por Pilatos, e que durante esta obra, a torre, ora construída, veio abaixo, irmão Ederson, que é construtor, matando 18 pessoas. E é claro que quando tem uma tragédia coletiva, já logo se surgem as conversas. Isso aí deve ser juízo de Deus. Isso aí deve ser, Deus está agindo de alguma forma. Deus está pesando a mão. E já tinha até a tese para provar a sua argumentação. Diziam que Pilatos havia desviado o dinheiro do templo para financiar aquela obra, e por isso aquelas pessoas acabaram pagando com a própria vida. Mas Jesus vem contra-argumentar e dizer: vocês acham que aqueles moradores de Jerusalém que estavam envolvidos naquela obra, porque aquilo aconteceu com eles, eles são mais pecadores do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não. Digo mais. Se vocês não se arrepender, de igual modo, perecereis. E havia também uma tragédia pessoal, muito marcante naqueles dias. Havia um tumulto no templo, e durante esse tumulto, alguns galileus estavam oferecendo sacrifícios junto ao altar. Mas naquele momento, esses galileus tinham culpa no cartório. E Pilatos mandou um destacamento invadir o templo e dar cabo daqueles galileus. Mas eles estavam no seu momento de adoração, oferecendo ao Senhor. Pilatos, sanguinário e cruel como era, não quis saber, executou-os ali mesmo, de forma que o sangue daqueles homens misturou-se ao sangue dos sacrifícios que eles mesmos estavam oferecendo. Disse que inclusive isto foi uma das causas do atrito entre Galileu e Herodes, porque a província responsável pelos galileus era de Herodes, e ele mandou executar dentro da sua província. E Jesus de novo traz a argumentação: vocês acham que aqueles galileus que sofreram tamanha tragédia pessoal, porque isso lhes aconteceu, vocês acham que eles são mais pecadores do que todos os outros galileus? Não. E digo para vocês, se vocês não se arrepender, de igual modo, todos vocês perecerão. Essa mensagem de Jesus confrontava a mentalidade judaica, e ela traz duas mensagens para nós, uma de consolo e outra de advertência. A mensagem de consolo, ela é muito oportuna, porque nós vivemos dias de inúmeras tragédias. Nós vivemos dias de dores, dias de calamidades, dias de sofrimento, dias de angústia. E eu sei que muitos dos que aqui estão esta noite, vieram até aqui, estão até esboçando um sorriso lindo no rosto, mas o seu coração está aflito, o seu coração está angustiado, e você ainda nem conseguiu dar glória a Deus e aleluia, porque o seu coração está envolto em sofrimento. Não se preocupe,
O nosso Deus conhece o seu coração e tem uma mensagem de consolo e de graça para a sua vida esta noite. Aleluia! A mensagem que Jesus traz é uma mensagem de consolo, mas também é uma mensagem de advertência. E as duas nós iremos trabalhar. Em primeiro lugar, ele confronta a mentalidade judaica, que era uma mentalidade que funcionava de acordo com a justiça retributiva. O judeu pensava da seguinte maneira: se aconteceu isto com eles, é porque eles foram mais pecadores. Alguma coisa de muito grave eles fizeram. Parece que eles não leram Jó, que nos mostra que coisas más acontecem também com pessoas boas. A verdade, desde que o pecado entrou no mundo e essa terra ficou sujeita aos efeitos malfazejos do pecado, a Bíblia diz que até a natureza ficou sujeita à corrupção. É por isso que nós temos, sim, nos nossos dias, calamidades, catástrofes de ordem natural. Essa semana nós tivemos o nosso templo ali no distrito de Forqueta, que por causa de um temporal foi totalmente destelhado. E aí alguém já vai dizer: o que será que aconteceu? Alguém deve ter desviado o dinheiro do templo para financiar essa obra de Pilatos. Alguma coisa deve ter acontecido. Não. Enquanto nós estivermos neste mundo, as calamidades, elas afetarão tanto o justo quanto o ímpio. Deus faz chover sobre o justo e sobre o ímpio. As calamidades afetam o ímpio e afetam o justo, porque faz parte desta natureza sujeita aos efeitos malfazejos do pecado. Aliás, a Bíblia Sagrada nos assegura, e eu não vou entrar na escatologia hoje, mas de acordo com o conhecimento escatológico, quanto mais nos aproximamos no dia, querido, de que nós vamos ver o nosso Redentor, estas calamidades crescerão em frequência e intensidade. Faz parte do plano divino como um todo a permissão para que algumas dessas coisas aconteçam. E lembre-se, nem tudo que é permissão de Deus acontece amando dele. Não, irmão, mas quem controla os ventos não é Deus? Sim, regra geral. Mas o vento que derrubou a casa do filho mais velho de Jó e matou os seus 10 irmãos, não foi enviado por Deus, foi apenas permitido por ele. Então temos que tomar cuidado com esses julgamentos precipitados, porque calamidades, catástrofes naturais são coisas desta vida, acontecem, irão acontecer, até que Jesus venha nos buscar. Isto vai acontecer. É um efeito de natureza decaída, meus irmãos. Mas não apenas isso. Muitas vezes acontecem calamidades, tristezas, angústias, sofrimentos por falha humana. Sim, pois Deus nos deu o livre-arbítrio e nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Muitas vezes o mal que nós causamos, ele é provocado por ninguém menos do que nós mesmos. Por falha humana, o mal também nos acomete, quer seja por imperícia, por imprudência ou por negligência. Por imperícia, se você não construir adequadamente a sua casa, naturalmente você vai ter problemas. Por imprudência, se você anda passando o sinal vermelho, aqui em Caxias é muito comum isso, depois não venha chorar. Se envolver em um acidente, a sua família for afetada, e achar que é permissão de Deus ou que é castigo divino, foi imprudência mesmo a sua, porque por falha humana também o mal nos acomete, às vezes por negligência. Quantas vezes nós não tomamos as precauções adequadas, não tomamos os cuidados necessários e ficamos expostos a riscos que não deveríamos ficar. Negligência. Negligência também pode nos causar mal. E não podemos atribuir isso a uma ação divina, a um castigo divino. Mas quer ver algo que ainda é mais doloroso e que explica muito das nossas calamidades a nível individual? Porque assim como temos calamidades que afetam no nível individual, no nível coletivo, temos também no nível individual. É o livre-arbítrio
quando mal utilizado. Você é responsável por suas ações, mas você não é diretamente responsável pelas ações dos outros. E muitas vezes você pode aconselhar, você pode conduzir, você pode instruir, você pode direcionar, você pode até convencer alguém a tentar tomar uma decisão adequada. E mesmo assim, essa pessoa é perfeitamente livre para tomar a decisão oposta. Uma vez que ela tem o livre-arbítrio que Deus lhe conferiu, ela pode fazer bom uso ou mau uso. E muitas vezes, neste mau uso, nós não somos feridos, nós somos machucados, o nosso coração é destroçado por algo que não é nossa responsabilidade, mas foi outro que agiu usando mal o seu próprio livre-arbítrio. E isso naturalmente irá nos afetar, mas faz parte deste processo. Infelizmente, as pessoas ainda continuam livres para pecar, apesar de tudo que Deus tem feito por nós e por elas também. E evidentemente, isso nos causa dores. Eu confesso para os irmãos que tem coisas que chegam ao nosso conhecimento que a gente pensa, isto não era para acontecer, isso não devia acontecer. Não, comigo não, com meu irmão não, com a minha irmã não. Mas são consequências de um livre-arbítrio mal utilizado. Não significa que não nos vai dar dor, não significa que não vai causar sofrimento, mas Deus tem o bálsamo para o nosso coração nesta noite. Aleluia, aleluia. A primeira mensagem de Jesus é: isto não é a calamidade, não é punição. Não pensem que porque isso aconteceu é porque essas pessoas pecaram a mais. Não é punição. E a segunda mensagem é: fiquem atentos, porque se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Nessa mensagem de advertência há dois aspectos: há um aspecto profético e há um aspecto que serve a todos os tempos, é atemporal. O aspecto profético é que o Senhor estava alertando aquela geração que se eles não abraçassem o Messias prometido, Ele mesmo, e não se arrependessem dos seus pecados e aceitassem o plano de salvação, toda aquela geração iria perecer de forma catastrófica. E foi exatamente o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Toda aquela geração foi devastada quando os exércitos romanos, liderados por general Tito, invadiram Jerusalém e destroçaram a cidade. Mas há um aspecto também de forma atemporal. Lembrar que os crentes, os cristãos daqueles tempos, antes da invasão, conta a história que muitos fugiram ao interpretar a passagem do Senhor que dizia: vendo Jerusalém cercada, fujam para os montes, e escaparam. Mas aquela geração assim mesmo pereceu. Mas há um outro aspecto que é atemporal, e a maior perca de esperança, o maior perecimento é justamente a perda da vida eterna. E esse é o alerta que serve a todos os tempos e em todas as eras. E o Senhor Jesus disse com todas as letras: se vós não arrependerdes, de igual modo perecereis. Não existe pior calamidade, pior sofrimento de que passar uma eternidade distante do nosso Criador. Não existe nada comparado a um sofrimento de estar a eternidade inteira sem a chance de um arrependimento. Mas é aqui o tempo aceitável, aqui é o dia da salvação, aqui é o dia de servirmos a Deus com interesse de coração, para estarmos para sempre nos braços do nosso Senhor. A maior tragédia é nós perdermos essa comunhão de forma eterna diante do Senhor. O Senhor está alertando, e está alertando aquela geração, mas também está alertando os seus discípulos. Por quê? Porque de fato, quando o Senhor Jesus diz: vocês veem o que aconteceu a essas pessoas e pensam que eles são mais pecadores, não, eu digo que não. Ele também está dizendo: vocês também são tão pecadores quanto eles. Isso para nós cristãos e para eles judeus era muito difícil de aceitar. É muito fácil
para o judeu entender que pecador é aquele que não segue as suas liturgias, é o gentio, imundo, impuro. Mas Jesus está dizendo: todos vocês são pecadores e dependentes da graça de Deus. É muito fácil para nós, cristãos evangélicos do século 21, pensar que pecador é quem está lá fora, pecando, se entregue aos vícios, à promiscuidade, mas nós também temos que olhar para dentro e entender que todos nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Todos nós falhamos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se nós fôssemos perfeitos, Deus já tinha feito como Enoque, já tinha nos recolhido para estar para sempre com Ele. Todos nós tropeçamos e somos dependentes da graça de Deus. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele que cuida estar de pé, olhe, não caia. Isso significa que todas as vezes em que nós nos deparamos com situações como essa, devemos lembrar das palavras do Mestre e entender que se nós também não cuidarmos da nossa vinha, não cuidarmos da nossa vida espiritual, não cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, não cuidarmos da nossa intimidade com Deus, igualmente estamos suscetíveis a perecer e a padecer da mesma forma. É por isso que ele traz então a mensagem do arrependimento. A mensagem estava clara, já havia a explicação, já havia até a aplicação, mas Jesus era mestre, então ele ia ilustrar para ficar gravado na mente dos seus discípulos, e ele utiliza o seu método predileto, qual seja, contar uma parábola. É nesse contexto que ele conta a parábola da figueira estéril. Ele diz que um certo homem tinha uma figueira, e essa figueira não estava em qualquer lugar, ela estava na sua vinha. Então o solo era bom, o solo era fértil, e o fato da figueira estar plantada dentro da vinha, a vinha para o judeu era justamente aquele lugar, aquele cultivo familiar. A lavoura eles colocavam empregados, mas a vinha normalmente era cultivada pela própria família, porque havia uma relação de intimidade, de afetividade com a vinha. Isso significa que aquela vinha era muito bem cuidada, e naturalmente por a figueira estar localizada dentro da vinha, ela também era objeto desse cuidado. Então aquela figueira foi muito bem cuidada. Entretanto, diz a Bíblia que o dono da vinha vem visitar a sua vinha e ele vistoria aquela figueira. E ao procurar entre as flores por um fruto, ele não encontra. E ele faz isso num ano, ele faz isso no segundo ano, e ele faz isso no terceiro ano e não encontra fruto. Então ele dirige-se ao vinhateiro e diz: olha, essa figueira já faz 3 anos que eu procuro fruto nela e ela não tem, então corta ela. Mas o vinhateiro intercede por aquela figueira. E nesse sentido eu gostaria de falar-lhes rapidamente, nos minutos que nós temos, sobre 3 fases da figueira, sobre as 3 fases desta figueira, e que também espelham a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Porque a grande mensagem que arde em meu coração para passar a você essa noite é que Deus, Ele tem expectativas com você. Assim como aquele dono da figueira esperava algo por ela, esperava algo dela, Deus ainda tem expectativas conosco. Deus ainda tem expectativas comigo. Deus ainda tem expectativas com você. Aleluia. Aleluia. A primeira fase da figueira é a fase da imaturidade. Quando nós lemos Levítico, capítulo 19, versículos 23 ao 25, nós vemos que quando o judeu plantava uma figueira, ou qualquer outra árvore, mas uma figueira, porque é o nosso exemplo, ele tinha que dar 3 anos para ela sem cultivá-la, sem colher frutos. Isso significa que naquele período de imaturidade da planta, ela deveria produzir os seus frutos e deixar cair e servir novamente de alimento à própria planta. Os primeiros 3 anos era para adubar a própria planta. É o período da imaturidade. Ainda Deus deu um 4º ano. O 4º ano diz: você também não consome o fruto. O que der no 4º ano, você recolhe e dá ao Senhor.
Então aquela planta teria 4 anos para se reproduzir sem ser explorada. É a fase da imaturidade. Na fase da imaturidade, ela ainda não tem a estrutura necessária para suportar. Na fase da imaturidade, você ainda não tem o conhecimento suficiente para assumir maiores responsabilidades. Na fase da imaturidade espiritual, você ainda não tem o discernimento pleno como um filho de Deus maduro. Na fase da maturidade, você não tem experiências com Deus suficiente para enfrentar dificuldades maiores. É por isso que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, o apóstolo diz que os neófitos, os novos na fé, não devem ser postos à frente da obra, porque eles ainda não têm estrutura para suportar os desafios dessa tarefa. Deus sempre toma cuidado com aqueles que estão nessa fase inicial da fé. Na sua caminhada de fé estão na fase da imaturidade. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 42, versículos 1 e 3, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele, juízo trará aos gentios. A cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Eu creio que eu já falei aqui, mas torno-me a repetir. Se você já viu uma plantação de trigo e passa por ali um trator, ou nos tempos do Senhor seria um arado, lavrado, puxado por animais, você vê que fica aquele trilho, a cana foi trilhada, mas se você passar no dia seguinte, o trigo levantou. Agora, se você for lá naquela cana que está trilhada, que foi um trilho por cima, e você pegar a cana e dobrar e quebrar, aí você mata a planta. Aí ela não levanta nunca mais. É o que Jesus está dizendo, a cana trilhada, ele não vai quebrar. Ele sabe a nossa estrutura, ele lembra-se que nós somos pó. Ele não vai pôr sobre você uma responsabilidade que você não tenha condições. Ele não vai colocar você, expor a uma dificuldade que você não tem estrutura para suportar. Ele não vai levar você a um extremo em que você não tenha condições de suportar. A cana trilhada, ele não quebrará. Se ele permitiu você passar por isso, é porque ele sabe que você tem condições de receber das suas mãos a vitória. Amém. Aleluia. Ele respeita a nossa fraqueza, ele sabe que nós somos pó. A segunda fase da figueira é a fase da improdutividade. Essa figueira já era uma figueira adulta, então ela já teve os seus 4 anos para produzir, mas não produziu. Ainda o dono da vinha deu um 5º ano, ela não produziu. Ele deu o 6º ano, não produziu também. Ele deu o 7º ano, e ela não produziu. Aí então, ele diz ao seu vinhateiro: eu já dei tempo para ele. Eu já dei tempo para ela. Ela já teve tempo de se arrepender. Ela já teve tempo para mudar de atitude. Ela teve tempo suficiente para se arrepender. Teve tempo suficiente para mudar o seu comportamento. Teve tempo suficiente para se arrepender, para voltar à presença de Deus, para fazer o que agrada a Deus, para buscar a sua face, para voltar a se consagrar. Ela já teve tempo. É a fase da improdutividade. Apocalipse capítulo 2, versículos 20 e 21, Deus fala de uma mulher nessa situação. Jesus diz: eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não se arrependeu. A fase da improdutividade é essa, quando o Senhor da vinha diz: vai, corta. Por que que ela ocupa um lugar inutilmente? Parece da vinha, mas não é da vinha, é figueira. Conhece a vinha, mas não é da vinha.
conhece todas as situações, desfruta da vinha, extrai da vinha os seus nutrientes, ocupa o espaço que poderia estar sendo ocupado por outro, mas não se arrependeu, não mudou de atitude, não mudou de verdade a sua atitude, não mudou o seu posicionamento. Corta, já teve tempo de se arrepender. Mas então aí nós entramos na fase da graça. Aí vem o vinhateiro e diz: não, Senhor. Aí está a fase da graça. Deixa mais um ano, deixa eu escavar na volta. Quem sabe agora, quem sabe se eu adubar um pouquinho mais, se eu regar todos os dias com certa regularidade, se eu abrir um valo bem fundo e ali colocar nutrientes novos, dá mais um ano, dá mais uma chance, dá uma segunda chance para essa figueira infrutífera. Quem sabe agora, Senhor, ela não volta a produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Deus ainda tem expectativas com você. O plano de Deus na sua vida não reduziu, não diminuiu, não mudou o seu curso. Ele ainda continua com todos os detalhes e pormenores que Ele já vem te refletindo, te revelando e te mostrando. Mas quanto tempo faz que você promete uma mudança de postura e não levou ela a cabo? Na virada do ano você prometeu que esse ano ia se consagrar mais, esse ano ia jejuar mais, este ano ia orar mais, e hoje já é dia 19, o que foi que você fez desde que o ano virou? Mas o vinhateiro está passando e dizendo: dá mais uma chance, dá mais um tempo, dá mais uma oportunidade, deixa eu adubar, deixa eu revolver. Deus ainda tem expectativas com você. Aleluia, aleluia. Estamos na fase da graça. Eu sei que o seu coração está doloroso, eu sei que o seu coração está dolorido, mas eu tenho algo para dizer para você: Deus ainda conta com você. Ele ainda escolheu você, o seu plano não mudou. E da parte dele sempre tudo está sendo feito. A nossa é que nós sempre estamos deixando a desejar. Mas hoje o vinhateiro veio até nós para dizer que ainda tem expectativas conosco. Aleluia, aleluia.